Primeira leitura dessa segunda-feira, Atos dos Apóstolos 6, do 7 ao 15. Entretanto, a palavra de Deus crescia e o número dos discípulos se multiplicava. A igreja primitiva era preocupada em multiplicar. A igreja primitiva era preocupada em evangelizar. A igreja foi posta na terra para evangelizar. Estevão era uma pedra viva dessa igreja, não era uma pedra morta. Estevão não era igreja parada, igreja fria, igreja vazia de conteúdo, mas Estevão era uma igreja corajosa. Estevão não era uma igreja amedrontada, acuada. Estevão não era uma igreja que se fechava entre quatro paredes, mas era uma igreja que ia à guerra. Estevão era uma igreja que brigava com o diabo pelas almas. Estevão era uma igreja que não tinha medo do diabo vindo contra ele. Estevão era uma igreja que foi apedrejada, foi açoitada, mas que continuou pregando o evangelho. Estevão era uma igreja que pregava, que punha a mão no arado e não olhava mais para trás. Estevão era uma igreja que não desistia. Estevão era uma igreja que ia para frente, que avançava, porque a palavra que estava em Estevão, que a palavra da igreja é a palavra de Cristo. E aquele que está na igreja está em Cristo. Quem ouve a igreja, ouve Cristo. Quem recusa ouvir a igreja, recusa ouvir Cristo. Quem sai para fora da igreja, saiu para fora de Cristo e a Cristo não pertence mais. E Estevão, onde chegava com a sua palavra, tinha sinal e prodígio. A palavra de Estevão fazia curas, milagres. É assim também que tem que ser a tua palavra. Tua palavra não é para ficar difamando o outro, denegrindo o outro. A tua palavra não é para ficar falando mal do outro pelas costas. A tua palavra não é para caluniar o outro. A tua palavra é para curar. A tua palavra é para ressuscitar os mortos. A tua palavra é para trazer prodígio e milagre. E se a boca de Estevão não se guardasse da maledicência, essa boca nunca estaria preparada para evangelizar, nunca estaria preparada para comungar. Porque se nós vamos evangelizar e nós estamos vendo todos os defeitos do outro, a casa dele tá suja, tá desarrumada, ele tá mal vestido, não tá cheirando bem, não importa, você foi lá, não foi para levar o diabo com a murmuração, com a reclamação ou com a fofoca depois na igreja, no grupo de oração, tá? Você foi lá para levar Cristo, para levar a salvação para ele, para levar o evangelho. Você tem que ser uma igreja que vai suportar uns aos outros, ou seja, aquela igreja que o irmão é suporte do outro, não é um irmão que vai ficar batendo no outro com a fofoca, ficar falando do outro por trás e depois na frente dele ser um santinho. Isso é uma igreja, isso seria você ser falso. A igreja não é falsa. A igreja, ela não trabalha na mentira. A igreja, ela trabalha só com a verdade. E Estevão era o homem eucarístico. Estevão usava sua boca para comungar. Então, a boca de Estevão era reservada para a Sagrada Comunhão e para a palavra do Antigo Testamento que ele conhecia, a palavra do Evangelho que ele conhecia, a palavra das cartas dos apóstolos que ele conhecia, a palavra da igreja que Estevão conhecia, como você tem que conhecer no Antigo Testamento o que tem lá. Você tem que estudar o Antigo Testamento, você tem que aprofundar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tem que aprofundar nos documentos católicos, tem que conhecer essa palavra de trás para frente, de frente para trás, de cor e salteado, como Estevão. E ninguém conseguia resistir à sabedoria e ao espírito com o qual Estevão debatia e discutia, porque a palavra da igreja é irresistível e é essa palavra que Cristo está colocando nos seus lábios hoje, um espírito da sabedoria, não um espírito de medo, mas um espírito de ousadia, um espírito de fortaleza, um espírito de vai que eu tô contigo, abre essa sua boca que eu vou queimar por ela, faz como Estevão, leva fogo. Quando Estevão abria a boca era fogo para tudo quanto era lado, e salve-se quem puder que o fogo vai te queimar também, ô Larassuia, Macanta. E assim, Estevão era uma alma eucarística, Estevão era uma alma que fazia de tudo para comungar, e quanto mais comungava, mais fogo baixava nele. E quanto mais ele adorava a Eucaristia, mais ele se inflamava. Então, quem comunga é um perigo. Estevão ficou um perigo porque comungava. E a mulher que comunga incomoda, o homem que comunga incomoda, e todo mundo começou a se incomodar, porque a Eucaristia, ela começa a queimar, ela começa a brilhar, e ela começa a soltar seus raios para tudo que é lado, e vai mexendo com um e mexe com o outro. Então a Eucaristia purifica, porque o rosto de Estevão estava como de um anjo, porque
A Eucaristia purificou aquele rosto semblante dele. A Eucaristia purifica nós das nossas más feições e das nossas más paixões. Então Estevão se preparava para a Eucaristia. Estevão era um homem da Eucaristia. Hoje, você tem que ser a igreja da Eucaristia. Você tem que ser a igreja em saída. Você tem que ser a igreja que o mundo precisa. O mundo precisa de uma igreja que ama a Eucaristia e que evangeliza com a Eucaristia. Seja você essa igreja. Deus abençoe os anjos, te proteja e salve Maria.